Boa noite, investidor racional. Vamos dar mais uma olhadinha aqui numa ação, a Petrobras. Estão tendo informação no Oriente Médio que está para sair um acordo, né? Um acordo do Irã para fazer um fundo ambiental, sendo 70% ficaria nesse fundo e 30% seria distribuído entre o Omã e o Irã. Seria 4 bilhões de dólares por ano, tá? Donald Trump falou que deveria passar para outros países também. Mas, enfim, o que que a gente pode ver nos próximos dias, pessoal? E é o que a gente está vendo, né? Está vendo, está tendo essa informação há 4 horas mais ou menos, deu uma queda na Petrobras. A Petrobras deve chegar, se sair esse acordo, né? Vai liberar a, a navegação no Golfo, né? A situação ali vai ficar menos complicada. A inflação deve, os índices de inflação deve cair, né? E as ações brasileiras podem subir, com exceção da, da Petrobras, que segue o que? O barril de petróleo deve estar caindo nesse momento, tá? Então, o que que a gente vê, pessoal? Que quem comprou aqui ganhou uma grana muito boa e vendeu aqui, ó, R$ 48, tá? Sempre o Brent, a Petrobras vai seguir o Brent, tá? Então, quando é que ele sobe? Quando há algum problema geopolítico. Então, a gente tem que sempre aproveitar para ter uma Petrobras em momentos de muita paz, porque tudo é um ciclo, né? Há vários economistas, há investidores que aproveitam bastante dessas situações, tá? Vamos dar mais uma olhadinha aqui, ó. A Petrobras é uma grande empresa, viu, pessoal? Tem uma pressão muito grande para a venda dela, tá? E vamos passar aqui na Prio também, que é uma empresa petroleira de petróleo no território nacional, tá? Essa Prio aqui, pessoal, é uma empresa privada. Ela tá o que ela é bem menor que a Petrobras, mas está com um valor bem mais alto. Ela também tá, olha só, você vê que o gráfico é igual ao da Petrobras. Deu uma, deu uma queda, porque está seguindo o Brent, né? Barril de petróleo. Essa empresa aqui, pessoal, ela tem o que? Pelo método de Graham, ela está um preço justo de 45. Mas se você for olhar para o método projetivo, ela está com o quê? Está com uma folga, uma margem de segurança para ser comprada, mas tem que esperar essa situação no Oriente Médio, tá? Quem comprou ela aqui, ó, no início do ano, mais ou menos no final do ano, tá? Vendeu aí, tipo a Petrobras, tá? Mas ela aqui é da iniciativa privada, perfeito? Então você tem que aproveitar as oportunidades. Olha só as receitas dela nos 5 últimos anos, a média, 52%, o lucro 37%, liquidez corrente altíssimo, ela consegue pagar 92%, uma vez, 92%, o que ela tem de passivo circulante. Dívida líquida sobre EBITDA, 2,55. Então, é uma empresa que ela pega postos maduros, tá? Então, pessoal, o que que a gente deve fazer? Não é nenhuma recomendação, é o que? Fazer, mesclar seus investimentos da maneira possível, com pequenas partes em commodity, quando tem oportunidade, com empresas pagadoras de dividendos no futuro ou nesse momento, tá? Tem várias empresas, pessoal, que estão com grandes dívidas que são setores perenes, por exemplo, a Engie, que é uma empresa de energia brasileira. Temos aí a Eletrobras, que está num processo que a Axia agora, um processo de, ajustando gerencialmente a companhia, né? Acabando com aquele requisito de estatal. Então, ela vai estar o quê? Remodelando os projetos, a administração da empresa. Então, ela não está pagando um dividendo, mas certamente ela vai pagar e ela está, assim, com uma perspectiva de subir bastante, tá?
E a CEMIG, por exemplo, não tem perspectiva de privatização nos próximos 4 anos. Por quê? Mesmo porque os possíveis governadores brasileiros, aqui de Minas, não são de direita, entendeu? E eles não vão privatizar. Então, ela pode o quê? Começar a investir pesado em infraestrutura, diminuir os dividendos e dar uma caída no valor das ações, porém, uma hora ela será privatizada, pode ter certeza. Tá? Então, vai ser oportunidade para você. Como que a gente são pequenos investidores, a gente não está muito preocupado em dividendos, só no futuro. Então, as oportunidades são essas empresas. Tá? Então, vamos ver aqui como que está o contexto geopolítico, guerra, Irã. Vamos ver, análise transparece. Aqui, ó. Olha só, vamos testar tudo isso aqui, tá? Mas vamos dar aqui. Vamos procurar aqui uma melhor. Irã, CBS, CNN, vamos lá, CNN nacional, internacional. No Brasil é tudo pago, né? Mas Trump paga tributo para Lindsey Graham, um dos seus maiores aliados. Vamos ver lá, vamos ver aqui o mundo. Dá uma travadinha aqui, tá? Mas vamos, olha só, a CNN, pessoal, você não paga, né? Você entra aqui nesses portais brasileiros aqui, tudo pagar para eles copiar, copia e cola, traduz para você. É complicado, né? Deu uma travada aqui no meu computador, pessoal, mas o que que a gente pode ver aqui? Vamos ver aqui no mundo. Ásia, Oriente Médio, Middle West. Vamos ver aqui. Aqui não está falando aqui, tá? Mas o que que tem aí nós estamos vendo que o Irã está atacando, os Estados Unidos estão atacando o Irã, mas tem o quê? Um acordo para sair, tá? Acordo entre Estados Unidos e Irã. Aqui, ó, principais pontos do acordo em junho de 2026. Não, vamos lá em outros. Aqui, ó. Isso aqui foi dia 20 do 7, dia 27. Hoje foi ontem, né? Um dia. Estados Unidos e Irã deram uma pausa na troca de ataque, mas não há negociações de paz em andamento, segundo o porta-voz. Mas tem 4 horas, pessoal, que há assim uma expectativa, tá? Assim, aqui, ó, expectativa por acordo entre Estados Unidos e Irã afasta risco de ativos globais. Isso aqui, pessoal. Ó, expectativas por acordo entre Estados Unidos e Irã afasta. Complicado, né? O que que a gente está vendo, pessoal? Essa informação é muito importante e essa informação já fez com que o preço do petróleo, as ações das empresas petrolíferas começam a cair, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, na Shell. Chevron. Olha só, deu uma recuada, tá? Você vê que essas empresas dão uma recuada até menor, né? Mas porque está em dólar, tá? É, Ao preço atual, ao preço justo, pessoal, tá? Com a subida do petróleo, olha como que a criança ficou, tá? Se você ver aqui, ó, estava R$ 81. Vamos ver aqui um gráfico de 5 anos. Ela é bem volátil, mas olha a Chevron, cai, desce, mas elas nunca voltam ao mesmo patamar, pessoal. Isso aqui, a guerra começou em
Isso aqui em 2023, olha. Essa mínima aqui de 69, teve aqui uma mina, né, em 21, subiu, nunca mais chegou a 50, tá? Será que a Petrobras desce? Será que ela vai chegar no, ou tem memória essa, esse aumento, tá? Será que ela vai chegar no patamar? Será que o mercado vai precificar ela a quanto preço? Será que você vai conseguir comprar ela a R$ 20 de novo? Acho meio difícil que ela caia tanto, tá? Então, mas as petroleiras, pessoal, elas estão começando o quê? A reajustar, então o conflito vai diminuir, tá? Pode ter um acordo. E o que que vai estourar? Se você for ver, olha só como que tá as ações da Nvidia. Olha só, olha a queda que deu hoje, pessoal, tá? Tá? Deu uma queda muito grande, pessoal, tá? Uma oportunidade boa de comprar nesse momento começou a dar uma ajustada, tá? Com o fim desse conflito, certo? O mundo em paz, o mundo investe em tecnologia, o mundo começa a investir. Quando está em guerra, o mundo guarda recursos, compra ouro, certo? Se você for ver o ouro, ele deve ter caído hoje. Olha aí, deu uma caidinha, certo? Essa semana está começando a dar uma subidinha. Mas olha só como que ele teve aí no início da guerra. Olha só, sempre nos momentos vai ter paz, ele cair, depois vai cair, tá? Mas só que está caindo, porque o mercado já precifica o valor desse ativo em função de informações privilegiadas. Os países param de comprar ouro, porque o maior comprador que são países. Então, como eles negociam, eles começam a parar de comprar e vender, porque eles precisa de moeda fiduciária para você fazer investimento, tá? Então, isso aqui é um grande indicativo de que esse conflito vai acabar, tá? Tá, mas olha só como que ele teve aí nos últimos 2 anos. Olha como que ele. Vamos olhar aqui, olha só. Olha só, pessoal, no meio do ano passado para cá, cheio de conflito, como que cresceu? É o medo do mercado, o medo das pessoas, dos países, né? E com esse fim desse conflito, pessoal, a inflação vai, vai diminuir, as perspectivas são melhor, e o que pode acontecer? Selic. Vamos ver o índice da Selic. Na próxima reunião do Copom, se tiver segurança, informações de que esse conflito vai diminuir, certo? E também olhando aí a questão do déficit fiscal nosso, né? Essa taxa Selic vai diminuir, então as empresas endividadas vão diminuir a dívida, os juros da dívida, tá? Então vai ter o quê? Mais aquecimento do mercado e essas empresas que estão baratas irão de fato, pessoal, dar uma disparada. A Bolsa Brasileira está muito barata, tá? E é isso aí, pessoal. E outro ponto importante é a gente diversificar nossos aportes, tá? Você diluir o seu risco, tá? Você procurar um retorno factível numa estatal, né, um prêmio por risco e investir em empresas perenes, porém diversificar no setor privado e algumas empresas estatais grandes que têm possibilidades de ser privatizada num horizonte de 10 anos. Né? Você não pode pensar que você está comprando ações para vender. Às vezes acontece algum imprevisto, né? Só que esse imprevisto você tem que utilizar da sua renda que você ganha diariamente, mensalmente, diariamente. Né? As ações você tem que estar sempre aportando em momentos oportunos para fazer uma carteira previdenciária, tá? Se você for ver aí a questão do déficit fiscal brasileiro, ele é altíssimo, pessoal, tá? O Brasil, ele se tornou um país onde o pessoal da iniciativa privada que gera riqueza, tá o quê?
sendo massacrado pela força estatal, tá? E você está tendo que os seus tributos, né, cada vez pagando mais tributo, cada vez perdendo o valor da sua moeda, do seu padrão de conta. Enquanto isso, outros setores, né, estão sendo bem remunerados, né, que estão junto com o governo, tá? São políticos, alguns servidores, né, não todos, tá? E não sou contra o pessoal ir à Assembleia. No Brasil tem, o cara quiser se dar bem, tem que ser, né? Certo? Mas não são todos, né? É uma pequena minoria, tá? Mas essa pequena minoria pega o orçamento fiscal todo, tá? Principalmente a classe política, né? Que tem essas emendas, né? Você vê os escândalos que tem no Brasil. Então, o Brasil, ele se torna um país que tem que mudar as políticas fiscal, certo? Fazer uma reforma administrativa, tá? E deixar as empresas trabalharem, gerar riqueza, né? Tava para vir aqui uma empresa japonesa que vende roupas de top de linha, tecidos de ótima qualidade, roupas de grife, tá? Ele foi, eu acho que foi para a Argentina ou para o Uruguai. Foi para algum país aqui da América Latina. Não veio para o Brasil por causa dos tributos. Então a margem deles ia ficar bem pequena. Eles teriam que subir, mudar a estratégia de comércio deles, entendeu? Tá? Então o Brasil foi inviável, tá? Então o que acontece? O Brasil está se tornando inviável, né? Para as grandes empresas e à medida que ela vai se tornando inviável, né, a gente tem a reforma tributária, que você vai pagar o tributo agora na ata da compra, pessoal, tá? Então não vai ter jeito aí de você fugir da tributação federal e estadual, tá? Que vem o CBS e o IBS, tá? Então, mas, porém, vai continuar o IPTU, né, o IPVA, né, o ITBI, continua ainda, mas o IBS vai substituir o ISS e o ICMS. O ICMS é tributo que cobra tributo acima de tributos, tá? Então você não consegue importar de lugar nenhum, tá? Além de pagar o imposto de importação, você tem que pagar o ICMS, né, na importação, né? Além do preço normal do produto, você tem que pagar o tributo do imposto de importação que vem junto com ele e o IPI, se você não é contribuinte, entendeu? Então, isso aí é para sustentar o Estado e também para proteger esses grandes varejistas que tem no país, né? Se você for lá numa loja, por exemplo, essas grandes varejistas aí, que a gente tem aí, né? Tem os caras famosos, eles não produzem nada no Brasil. Você vai comprar uma roupa lá, tá lá, made in China. Só que você não pode comprar para eles ser detentor do mercado, entendeu? Então, eles fazem lobby lá no Congresso, junto aos governadores, para aumentar o ICMS, para aumentar o imposto de importação, sendo que eles não pagam, né? Eles tudo suspenso e como eles vão vender, certo? Eles têm crédito presumido, têm todo o benefício fiscal e limitações para entrar no mercado, que tem que ter um patrimônio líquido de R$ 1 milhão, essas coisas, entendeu? Então, o que que eles fazem? Não produzem nada, não geram emprego aqui, essas varejistas, e te impede você ser concorrente deles, né? Tá? Então, é o pessoal que vende no Mercado Livre, se dá mal, né? E agora vai ficar mais complicado ainda, pessoal, tá? A gente fala, é o governo, é toda uma estrutura, toda uma estrutura de mercado, né? Fazendo lobby junto ao governo, né? E pasmem, né? Então, essa questão, essa reforma aí, o problema do Brasil é estrutural, pessoal, tá? E não é uma questão do chefe do executivo, é uma questão do Congresso, das assembleias, né? E de um órgão que chama CONFAS, que é o Conselho de Fazendário, né? Conselho Fazendário que mexe lá com o ICMS, tá?
Então, para você gerar isenção, para você ter crédito presumido, você tem que pedir autorização ao CONFAS. Aí junta todos os governadores, representantes, para você criar uma isenção, tem que ser unânime quem está lá. Para você tirar ou perder um benefício, tem que ser 3/5, se eu não me engano, entendeu? Tá? Então, é uma complicação do caramba, tá? Uma complicação. Os estados, eles não têm o quê? Flexibilidade para diminuir o ICMS. O ICMS não pode ter alíquotas menor que a interestadual, só se o Senado fizer uma votação, aí ele consegue colocar, tá? Mas eles chamam de guerra fiscal. Um país é onde é como se fosse, cada estado é como se fosse um país, tem que chegar recursos para cada lugar. Então o Brasil é complicado. Por isso que eu falo para vocês, aportem o máximo que puderem, vivam a vida, para você não depender disso, porque os dividendos, pessoal, ainda não são tributados. Você vai ser tributado no seu ganho de capital. Então, você vai fazer um acúmulo de anos. Tá? Se você pegar os maiores investidores brasileiros, Luiz Barsi, o pessoal lá da Gepardo, né, o Otávio, os caras pensam em longo prazo, né? Longo prazo longo, tá? Mas você vê que eles chegam no objetivo. Eles fazem lá aquele sacrifício, né, para que eles pudessem usufruir de, de uma vida melhor no futuro, né? Você vê o Luiz Barsi, ele demorou um pouco, pegou uma fase boa, mas a bolsa brasileira ainda está muito barata, tá? E, e à medida que essa estrutura começa a ser exposta, né? E o Brasil começa a criar empregos de qualidade, trazer mais empresas, né? E acabar com umas falhas de mercado dessas empresas brasileiras que só quer benefício, né? Grandes empresas brasileiras, pessoal, estão aí por causa de benefício fiscal, barreiras à importação. Então, elas pegaram aqui um mercado de mais de 200 milhões de pessoas e por um preço que elas querem, porque elas não têm concorrente. A gente vê grandes empresas aí brigando para tributar o aço chinês, né? É uma anomalia, isso é uma falha de mercado, entendeu? Aí essa empresa não é nascente, essa empresa que perde isso. Se a China consegue vender o aço mais barato, então o consumidor tem, pode comprar o aço mais barato. Então, essa empresa que está concorrendo com ela aqui em solos brasileiros, ela tem que se investir em diminuir custos, investir pesado em tecnologia, para que ela possa concorrer com um grande player, né? Se ela não é competitiva, pessoal, ela não pode obrigar que toda uma nação adquire dela sobre o argumento, tem um emprego. Cara, mas se ela sai, muita gente vai começar a importar, vai gerar emprego de novo, entendeu? Então, o Brasil protege muita empresa através de tributação, políticas fitossanitárias, que são barreiras à importação, perfeito? E o que acontece? Quando isso acontece, as empresas elas não investem, porque ela tem um mercado só dela. Então ela te vende o que ela quer. Então é isso aí, pessoal. Tá? Vamos observar o que está acontecendo na geopolítica e vamos aguardar a questão aí dessas ações, né? A Ibovespa aí começou a dar uma subidinha. Certamente, pessoal, o mercado já antecede as coisas. A informação, né? Tem informações privilegiadas, tem pessoal que está mais no topo, né? E isso gera uma antecipação, né, dos ganhos da bolsa. Tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima.